Hoje nós estamos num momento super especial, onde pastores de diversas igrejas se reuniram aqui para celebrar o Senhor, para orar em prol do movimento Ora Curitiba, que acontece no dia 28 de julho, e o Super Repórter vai mostrar tudo para você. Curitiba, chegou nossa hora. Estamos recebendo um chamado, um convite para todos, um chamado de unidade, um chamado de cura, um chamado por um único propósito, a oração. Porque quando nos unimos em oração, algo poderoso acontece. As barreiras caem, os corações se abrem, uma cidade é transformada. Chegou o momento de nos reunirmos, de nos erguermos juntos e clamarmos por esta cidade. Chegou a hora de nos tornarmos agentes de mudança, de sermos as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. E faremos isso de joelhos. Dia 28 de julho, junte-se a nós nesse momento de oração. Ora Curitiba, um movimento sem viés político e sem recursos públicos. Apenas a Igreja de Jesus reunida para orar por nossa cidade. Estamos aqui, né? Vanessa, o Luiz, o outro Luiz, a Rejane, todo mundo junto para sonhar com Curitiba, para orar por Curitiba. Então tem os jovens, tem a intercessão, tem as mulheres, tem os adolescentes, tudo representado aqui. E uma coisa muito legal, nesse encontro, aqui deixa de ser a PIB, aqui é um centro de adoração do reino de Deus. É importante cada pastor entender isso, cada ovelha entender isso. Por mais que seja a igreja mais bonita do Brasil, mas vai ser um momento assim da gente, como reino, celebrar aquilo que nós vamos viver em Curitiba. Estamos aqui com o pastor Paulo Davi, ele que é um dos líderes aqui do Ministério Global de Oração. Pastor, que momento especial, né? Essa preparação para o Ora Curitiba, esse movimento que unifica Curitiba em oração. Sim, eu acredito muito na oração e sei que a unidade na oração, ela move os céus e move a terra. Tem uma frase que eu sempre digo que a oração é o caminho mais curto para o milagre. E levar a igreja à oração e à intercessão é um princípio que a gente aprende desde o início do Antigo Testamento, mas também da igreja primitiva. E todas as vezes que a igreja se uniu em oração, coisas tremendas aconteceram. Então eu acredito que nesse dia 28 de julho, às 13 horas, todos nós, de onde estivermos, de qual comunidade que nós estivermos, nos reunirmos ali em oração pela nossa cidade, pela nossa nação, nós ouviremos os testemunhos dos milagres que acontecerão. Não tenho dúvida disso. Nós estamos aqui com a Mari, ela que é CEO da Escola Grace. A educação também junta nesse movimento de oração, né, Mari? Sim, nós entendemos que a educação também faz parte dessa cidade. Nós queremos, sim, junto com o povo de Deus, como escola, né, como alguém que promove não só a educação formal, pedagógica, mas também a educação nos princípios de Deus, alcançar Curitiba através da oração. E a Escola Grace faz um movimento muito especial de oração lá com os alunos também, né? Sim, nós desde os pequenininhos de 1 ano e meio, nós incentivamos e levamos eles à importância da oração. Então nós estamos junto nesse movimento Ora Curitiba. Qual a importância das igrejas se unirem nesse movimento? A verdade é que as igrejas precisam entender que somos um só reino. Quando nós nos unimos, nós fazemos como as igrejas se uniram e conseguiram auxiliar Paulo na necessidade de sair da prisão e continuar o seu trabalho. Com certeza, as igrejas unidas, nós conseguiremos alcançar Deus de uma maneira incrível. Vivemos um tempo onde a unidade é precisa, principalmente da maneira como vivemos hoje em sociedade. E quando surge esse movimento, ore por Curitiba, que seja um movimento que comece aqui e ele se espalhe pelo Brasil e pelo mundo, porque a unidade é o desejo de Cristo. Nós cremos, em primeiro lugar, que Deus responde orações. E a gente tem vivido isso na nossa vida pessoal, depois numa esfera um pouco maior, temos vivido isso como igreja, né? Pelo menos nós aqui na Primeira Igreja Batista, e a gente também tem escutado testemunhos dos nossos irmãos espalhados por essa cidade. E agora, a lógica espiritual se nós nos unimos em oração, né?
como o povo de Deus nessa cidade, o que será que Deus pode fazer por nossa cidade e o resultado que isso pode ter também no nosso país, né? O que nós estamos pedindo a Deus é que essa moda pegue, né? E que as pessoas comecem a dobrar mais o joelho, tanto pessoalmente, e aqui fica o nosso convite para você para ter uma vida de oração mais intensa, isso faz toda a diferença. Nós também estamos aprendendo isso, né? A cada dia, mas também como comunidade, como povo. Não adianta a gente ficar reclamando. Se a gente não fizer, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer enquanto cristãos, dobrar os joelhos e estar com Jesus, pedindo a Ele, clamando a Ele, se humilhando diante dEle, Ele vai escutar a nossa oração, né? Essa é a importância disso, né? Por isso é tão importante. Vale a pena orar, né? Deus responde. Deus responde, Deus ama a nossa oração e Ele deixou escrito na palavra que se nós o buscarmos, orarmos e clamarmos, Ele vai sarar não só a nossa família, nossa cidade, os nossos relacionamentos, a nossa saúde, e é tempo de buscarmos a cura de Deus também para a cidade, para a igreja e um grande avivamento espiritual. Por isso, vamos orar. A oração, ela faz parte da vida do cristão, né? E precisa ser, né, de fato, algo assim cotidiano na nossa vida. E é muito interessante que eu lembro quando eu estava ainda no seminário, né, que foi um tempo assim, muitos desafios, mas também foi um tempo de Deus trazer muitas respostas, né, no coração. Então, assim, nós precisamos sim entender que a oração, né, precisa fazer parte da nossa vida, mas uma das frases que o pastor Paulo Davi sempre fala aqui, né, que a solução para as nossas questões, ela está na mesma questão desse tempo de nós buscarmos ao Senhor. Apenas um passo da oração, né? Então, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor é esse Deus que traz resposta, é esse Deus que acalma o nosso coração, é esse Deus que revela o poder dele nas nossas vidas. A gente viveu algo muito especial, né, recentemente, no nosso acampamento infantil, em que uma criança especial ela foi curada no acampamento, né? Então, a gente tem vivido coisas especiais ali no Ministério Infantil e com oração também. Eu acredito que o momento mais marcante da minha vida em relação à oração foi quando eu vim trabalhar na PIB, né? Era algo que eu nunca imaginei que aconteceria e me convidaram para vir trabalhar no Ministério Infantil e a forma como tudo aconteceu foi muito sobrenatural e eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu nunca imaginei estar nesse lugar, mas se o Senhor me quer lá, então que o Senhor abra as portas, né? Lá ninguém me conhece, o pedido veio do nada, então se for da tua vontade, o Senhor vai abrir as portas. E Deus abriu de uma forma sobrenatural mesmo. E hoje é um privilégio poder servir a Deus nessa igreja, com as crianças, poder ver crianças se desenvolvendo espiritualmente, tendo experiências com Deus sobrenaturais ainda na infância. O mais recente, né, foi um aprendizado que nós tivemos lá em casa. Eu, minha esposa e minha pequenininha de 6 anos. A gente entendeu, olha só que legal lembrar disso, a gente entendeu que Deus estava nos chamando, porque Ele começou a falar assim com a gente no nosso coração, por causa de alguns testemunhos que a gente ouviu, algumas palavras, que a gente precisava orar juntos. Começamos a orar juntos por questões nossas. E a gente estava sem sofá na nossa casa. A gente começou a orar juntos por um sofá. E Deus nos deu o sofá, tipo, naquela semana que a gente estava orando. É verdade que a gente recebeu ele depois, mas a coisa estava acontecendo naquela semana, porque uma irmã minha estava se mudando e disse, depois, mais tarde, ela disse, Adri, me mudei lá naquela semana e tem um sofá guardado lá no apartamento velho, que a gente não quer mais, não serve mais. Sofá muito legal, né? Do jeitinho que a gente tinha pedido para Deus, porque era um sofá-cama que a gente precisava, e Deus nos deu o sofá. Uma experiência talvez tão simples para alguns que estão nos escutando aqui, só que do mesmo jeito que ela acontece nessa experiência relativamente pequena, para mim não é tão pequeno, mas pode ser pequeno para alguém que está escutando, um sofá. Para mim é especial. Agora ela se amplifica também para coisas maiores. Então, do mesmo jeito, Deus pode responder todas as nossas questões. É até difícil decidir, né? Teve alguns momentos de vida em que eu precisava passar por decisões, pontos chaves na vida, e Deus ele dá direcionamentos. Mas o último, talvez, agora mais recente, enquanto eu estava em oração sobre qual caminho seguir na carreira, se eu ia para a área pública, continuava aqui na igreja, na comunicação, e Deus falou, não, vá porque eu estou te direcionando, e falou com pessoas, falou através da palavra. Eu acredito que a oração ela tem poder, é nosso canal de comunicação com Deus. Assim, através da oração a gente fala e a gente
é respondido através da palavra, enfim, diversos meios. Então que a gente possa, de fato, usar a oração para crescer com Deus. A Bíblia diz que Deus ouve as orações. E eu acabei de ministrar que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nós cremos que a oração não cura apenas pessoas, mas ela cura lugares. E esse ajuntamento do povo de Deus para orar traz bênção. A gente viu isso na Bíblia em vários movimentos e na história também recente. Guerras pararam por causa da oração, segregação racial, um novo momento nos Estados Unidos veio com o pastor Martin Luther King, que começou um movimento de oração. Eu creio que em Curitiba a gente vai começar algo que vai se espalhar pelo Brasil e vai abençoar a nossa terra. Ore, creia na oração, Deus vai abençoar você também. Estamos aqui com o pastor Michel, pastor, que especial esse movimento de oração, né? Amém, é um privilégio, né? Poder chamar a cidade para, juntos no dia 28, estarmos orando pela cidade de Curitiba, pelo nosso país, para que Deus abençoe a terra. Acho que é nosso papel e a unidade traz bênção. Quando o povo de Deus se une para orar, jejuar, Deus derrama favor. E um momento histórico, né, pastor? Onde muitas igrejas vão se reunir e é só o início, né? Hoje aqui já tinham 650 pastores da cidade, né, que se comprometeram com a visão. No dia 15, né, a gente está convidando aí quem quer trabalhar, servir, voluntários. Eu acredito que a gente vai ter aqui 2 sessões, 8.000 pessoas para servir. E aí no dia 28, estou orando aí por mais de 100.000 pessoas. A gente vai vir da Semana do Avivamento, né, de segunda a sábado, todos os dias cultos, e domingo termina na praça. Acho que vai ser um tempo muito edificante para a cidade e para quem crê em Deus, que crê nos valores de Deus, quer orar pela terra. Vem, acho que você vai ser abençoado também. Tem o último convite, então, para o dia 28, para o pessoal aí. Então, olha, não perca, né? Você vai ter uma experiência do poder de Deus. Eu creio que vai ter mais de 100.000 pessoas na rua, a gente de joelhos, orando, clamando. Deus vai estender as mãos, uma nuvem de glória vai entrar nessa cidade. Não fique fora disso, participe desse mover de Deus por Curitiba. Tá bom? Um abraço! E é um prazer estar participando do Ora Curitiba. Eu acredito de fato que esse é um movimento profético de oração pela nossa cidade, em que a gente precisa estar de joelhos nas ruas dos palácios, clamando em jejum e oração para derrubar principados e potestades. A Bíblia fala que existem as religiões celestiais e ali nós devemos travar as nossas batalhas, as nossas guerras. Então, convido você a participar do Ora Curitiba, agora em julho, estar de joelho orando pela nossa cidade para derrubar esses principados, essas potestades e abençoar a nossa terra. Que a gente vai junto. E esse foi o momento especial de oração para o Ora Curitiba. Você não pode ficar de fora. Dia 28 de julho, vem orar por Curitiba e pelo Brasil com a gente.